Olá, caros amigos da Iniciativa Condor, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, é com muita satisfação que nós anunciamos que chegamos à marca de 50 mil inscritos, né? Então, nós estamos literalmente no meio do caminho para atingir a plaquinha. Já somos o terceiro maior canal de tradução de cantos gregorianos do mundo, né? E o maior do Brasil, né? Então, todos esses méritos nós devemos a vocês que sempre nos ajudam, que sempre compartilham o nosso conteúdo, né? E que sempre nos ajudam desde os primórdios, né? Desde o começo, né? Desde a idealização do canal. Pessoal, devido à ocasião especial de 50 mil inscritos, eu gostaria de trazer um vídeo inédito para cá, que eu nunca tratei desse assunto tão publicamente e tão completamente como eu gostaria de tratar nesse vídeo de hoje, que é justamente acerca da história da minha conversão ao catolicismo, né? A minha conversão foi uma grande graça, e graça alcançada é graça testemunhada, né? Então eu gostaria de contar para vocês um pouco, né, para vocês, sobre a minha história. Eu adianto logo que não foi um vídeo fácil de começar a gravar, tanto que vocês podem perceber que o canal já está quase com 55 mil inscritos, e eu estou gravando agora o vídeo de comemoração dos 50, né? Mas é porque, de fato, por ser um tema muito pessoal, é difícil a gente começar a gravar, começar a querer falar sobre isso. Mas eu julgo que talvez já seja a hora de começar a falar sobre, né? Então, pessoal, primeiramente, meu nome é Arthur Castro, sou advogado, criador de conteúdos aqui no canal, né? Eu faço as traduções dos cantos gregorianos. E, pessoal, eu fui criado numa família protestante, né? A designação que nós seguíamos aqui eram os Testemunhos de Jeová. Cresci com o Testemunho de Jeová, indo de casa em casa, né? Pregando de casa em casa. Nós íamos sempre lá para o Salão do Reino, fazíamos as reuniões, né? Eu e minha família éramos Testemunhos de Jeová bem fiéis, de certo modo, à doutrina deles, né? De modo que nós recebemos toda uma educação, eu e meus irmãos, né? Recebemos toda uma educação voltada para a teologia própria dos Testemunhos de Jeová, né? E eu lembro que, desde pequeno, de certo modo, eu já fazia alguns questionamentos com relação a tudo aquilo, né? O principal questionamento que eu sempre me fazia era: ok, eu sou testemunho de Jeová, mas e se eu tivesse nascido na Idade Média? Será que eu estava automaticamente condenado pelo fato de, por exemplo, na época em que eu nasci, os testemunhos de Jeová não existirem, né? E claro, para a doutrina dos testemunhos de Jeová, sim, você estaria, né? Então eu sempre ficava me perguntando: meu Deus, e se eu tivesse nascido nessa época, né? E se eu não tivesse conhecido o testemunho de Jeová, eu estaria condenado? Mas, claro, essas questões eu sempre deixava isso de lado, eu buscava não me ater muito a essas questões, né? E eu lembro também, pessoal, que por conta dessa religião, né, que ela é bem apocalíptica, por sinal, os Testemunhos de Jeová é uma religião extremamente apocalíptica, né? Eu morria de medo da grande tribulação, né, que é o que eles dizem que vai acontecer antes do apocalipse, e que vão ser os católicos que vão perseguir os Testemunhos de Jeová e tudo mais, né? E eu morria de medo. Era um terrorismo psicológico tão grande que eu tinha vontade, assim, de morrer antes de chegar à grande tribulação, né? E fui pensando: meu Deus do céu, eu pensava isso quando era pequeno, nossa, como é perigoso um pensamento desse, né? Mas, de qualquer forma, cresci no meio dessa religião, né, desse Testemunho de Jeová, até que todos nós, a minha família, né, todos nós, fomos desassociados, né? Primeiramente porque o meu irmão foi desassociado, né? Meu irmão teve alguns problemas lá. Meu irmão Raul, inclusive, é um grande linguista, né? Sabe muito grego, latim. E também o Raul foi uma grande influência para mim, né? Nesse sentido de eu desenvolver essa afinidade com o canto litúrgico, com o canto gregoriano, com o latim, né? Desde pequeno o Raul ouvia muito aquela banda Era, que hoje em dia é meme por causa daquele meme do Lá menor, né? Mas quando eu era pequeno eu já ouvia muito aqueles cantos. Então eu acho que talvez tenha tido até uma influência para me gostar tanto de canto gregoriano como eu gosto hoje. Mas de qualquer forma, né?
Nós somos desassociados nessa época, né? Eu tinha mais ou menos uns 9 anos e todos nós somos desassociados e desde então ficamos sem religião, né? Ficamos simplesmente sem religião nenhuma. E aí, nós crescemos, eu fui crescendo, melhor dizendo, e quando foi em 2014, eu conheci a minha namorada, a Alessandra, que pela primeira vez me levou, né, para a igreja católica, né? Eu lembro, pessoal, que assim, durante a minha adolescência, eu fui criado, eu tinha incutido na minha cabeça um sentimento muito anticatólico, né? Tanto que, por exemplo, eu não entrava em qualquer templo católico que fosse. Eu estudei num colégio católico, mas eu não entrava na capela, porque eu pensava, não, se eu entrar na capela, eu tô fazendo algo errado, né? Então eu tinha essa mentalidade extremamente anticatólica. Mas aí, quando eu comecei a namorar com minha namorada, né, nós fomos numa missa com a família dela nos sábados. A família dela tem muito costume de ir para a missa aos sábados, na ressurreição, na paróquia da ressurreição. E indo nessa missa pela primeira vez, nunca tinha ido para a missa antes, eu vi algo que eu jamais tinha visto, que foi a liturgia, né? Curiosamente, o que mais me atraiu na igreja, o que mais me impressionou na igreja, foi a liturgia. Porque, pessoal, não tem em igreja protestante nenhuma a bênção, a sacralidade que se tem na liturgia da igreja católica, né? Então eu lembro que minhas primeiras impressões, né, lá em 2014, foi eu entrei na igreja, começou a missa com aquele canto de entrada, todos eles entrando, se dirigindo ao altar. Depois de um ato penitencial, que se tocava aquelas músicas mais penitentes, né? E eu observava os atos, os cantos, mas eu observava tranquilamente, mas a liturgia eucarística foi o que de fato me impressionou, né, durante todas as missas que eu passava aí. Porque tinha aquele responsório que as pessoas respondiam, eu não sabia responder, mas eu comecei a querer aprender a responder. Mas o que mais me impressionou foi justamente o momento da consagração, né? No momento da consagração, que o padre fala, né? Derramai vosso Espírito Santo, e todos da igreja ao mesmo tempo se ajoelhavam, né? Eu, como estava no meio, me ajoelhava também. Eu nem sabia o que estava acontecendo, nem sabia o que era transubstanciação, não sabia o que era isso, mas eu sabia que era algo muito importante que estava acontecendo. Então eu não sabia o que de fato teologicamente estava acontecendo ali, mas eu sabia que era algo importante, porque naquela hora todo mundo estava calado, 100% em silêncio, observando fixo nos olhos do padre e de joelhos, né? Como se um grande acontecimento estivesse acontecendo. E aí o padre levantava o pão, levantava o vinho, e eu ficava lá observando. E tudo isso causou uma inquietude dentro de mim, né? Isso gerou uma grande inquietude dentro de mim, que eu me vi, assim, meio que obrigado a pesquisar sobre tudo isso, né? E aí eu fui pesquisando sobre a história da igreja, né? Até que numa missa de Todos os Santos, né, se proferiu lá a ladainha de Todos os Santos, e eu lembro que eu bati uma foto do jornalzinho, né, da missa, porque se cantava na ladainha o nome de várias pessoas que eu simplesmente não sabia quem eram, né? Então, Santa Luzia, rogai a Deus por nós. Quem é Santa Luzia, né? Santa Cecília, rogai a Deus por nós. Sim, ainda era aquela ladainha mais estilizada, mas eu nunca tinha ouvido o nome dessas pessoas. Quem é Santa Luzia? Quem é Santa Cecília? Né? Quem é São Januário, por exemplo? Então, rapaz, eu vou... Santa Inácia de Antioquia, né? Então, rapaz, eu vou pesquisar quem são essas pessoas. Aí eu lembro de ter batido uma foto do jornalzinho da missa, e quando eu cheguei em casa, eu fui lá na Wikipédia pesquisar todas as histórias de todos os santos que tinha naquele jornal. E aí eu descobri os santos primitivos, né? Que é uma coisa assim fenomenal. Você vê a entrega deles, a história deles, o que eles foram capazes de fazer, né? Capazes de dar a vida por Cristo. E isso foi o tipo de coisa que me tocou muito. Porque eu sempre amei muito história, sempre admirei muito história, sabe? Eu gostei muito de história. E quando eu fui pela primeira vez para a missa,
que eu via aquele rito acontecendo, eu me sentia como se aquele mesmo rito que eu estava vendo, né, pelo menos aquelas mesmas orações, fossem coisas que se fez em 1700, se fez na Idade Média, se fez na Idade Antiga e se fazia perpetuamente ao longo do tempo. Então, eu participando da missa, eu me senti verdadeiramente num momento histórico, né? Participando de um momento histórico. Então, o fato de eu gostar muito de história também me ajudou nesse sentido, né? E aí eu fui pesquisando sobre a história dos santos primitivos e eu me deparei com uma confrontação, de certo modo, com a época do protestantismo, né? Na época que eu era protestante, especialmente Testemunho de Jeová, eles acreditavam piamente que eles eram os cristãos primitivos, que os católicos deturparam tudo, que eles reapareceram depois, 1700 anos depois, e que passaram esse tempo todo escondidos, né? Um discurso totalmente escabroso, né? Mas eu lembro que no Testemunho de Jeová eles sempre falavam assim: nós somos os cristãos primitivos. E aí colocavam uma massa inominada, né? Uma massa, melhor dizendo, nominada dos cristãos primitivos, mas uma massa que você não sabia quem estava lá dentro. São pessoas que estão lá dentro, né? São os cristãos primitivos. Mas quem são esses cristãos primitivos, afinal de contas? Na Igreja Católica, por outro lado, eu encontrei o nome dessas pessoas. Então eu descobri Santa Inês, eu descobri Santa Catarina, né? Eu descobri Santo Inácio, São Januário, enfim. Eu descobri esses santos que foram me mostrando, de fato, a vida dos cristãos primitivos. E que toda aquela narrativa que eu ouvi na época do protestantismo não era condizente com a realidade, né? Então, esse choque, de certo modo, histórico, foi muito grande em mim. De certo modo que eu, por livre e espontânea vontade, comecei a pesquisar muito sobre história da igreja, né? E foi justamente com a liturgia e com a história da igreja que eu, de fato, comecei a rumar, me converter ao catolicismo, indo, claro, sempre à missa. E aí, quanto mais você estuda sobre a igreja, parece um vício, de certo modo. Você vai se aprofundando cada vez mais. E você vai vendo que a teologia católica, ela é riquíssima e ela se completa. Tudo se completa, né, no catolicismo. Nada fica sem resposta, nada fica sem uma lacuna, por exemplo. Não, tudo tem uma resposta, tudo está intrincado, né? É tudo perfeitamente ordenado. Justamente porque é uma teologia que atravessa os séculos, né? E que é simplesmente assim, incrível, né? No protestantismo, na época do Testemunho de Jeová, você tinha conceitos, às vezes, que eles simplificavam demais, mas que na teologia católica, como você vai ver, é uma coisa extremamente complexa e perfeita. Um exemplo maior disso tudo que eu estou falando é o caso, por exemplo, da intercessão dos santos, né? Você vê a questão da latria, que é dirigida a Deus, a dulia, que é dirigida aos santos, que é a veneração, a hiperdulia, né? E no catolicismo também, ou seja, né, uma coisa que, por exemplo, para os protestantes, isso aqui é idolatria. Para o catolicismo, não. Você já tem uma série de conceitos teológicos profundos para explicar cada ato que está acontecendo, né? Então, outro exemplo também é a questão das imagens, né? Não, é errada a imagem. Por quê? Porque está lá no êxodo do bezerro de ouro. Ok, mas e os dois anjos em cima da Arca da Aliança, né? São imagens que agradaram a Deus, né? Será que o problema está com as imagens ou está com outra coisa, né? Que é, no caso, que é outra coisa que eles não acreditam na intercessão dos santos, né? Porque eles já puxam para isso. Não, mas não pode santo, né? Então o problema não está substancialmente com as imagens, né? E a serpente de bronze, né? Do deserto. Então, até mesmo quando eu virei católico, comecei a ver partes que eu não via quando eu era protestante, sinceramente. Outro exemplo também é a questão das bodas de Caná, que é muito ressaltada, essa intercessão de Maria. De fato, né, Maria, foi por meio de Maria que Jesus fez o seu primeiro milagre, né? Antes mesmo do tempo, mulher, ainda não chegou o meu tempo, né? O próprio termo mulher, a gente vê que é para exaltar Nossa Senhora, ela que é a mulher, lá descrita no Apocalipse, descrita no Gênesis, né? Mas para o protestantismo, não, ela é a mulher um termo pejorativo. Jesus estava menosprezando a própria mãe, né?
Ou então, por exemplo, a questão do fazer isto em memória de mim, a gente vê que no catolicismo se leva isso a sério, realizando toda vez o memorial da paixão de Cristo na missa, né, oferecendo-se pão e vinho. No caso, na época do Testemunho de Jeová, você tinha só, não, tá na Páscoa, vamos fazer aqui passar um pão de um para o outro, né? Era uma coisa assim, bizarra. Mas falando disso, aproveitando que eu cheguei nesse ponto do memorial, um outro ponto também que eu achei simplesmente incrível, desde que eu me converti, que foi uma das primeiras impressões assim mais impactantes para mim, foi a questão do calendário litúrgico como um todo, né? Nós católicos não nos damos conta da riqueza que é a nossa igreja, até mesmo nos mínimos detalhes, como é o caso do calendário litúrgico, né? Eu lembro que, na época que eu era protestante, na época do Testemunho de Jeová, todo o ano era ditado com base nas revistas que eles mandavam, as revistinhas de Despertai, né? Despertai, Sentinela. E aí, eu lembro que até mesmo os discursos deles eram simples discursos de uma maneira negativa, eram discursos em tom de negação, né? Até porque se o protestantismo se une a alguma coisa, é apenas em ser oposição à Igreja Católica, né? Então, por exemplo, na época do Natal, na reunião lá que tinha, o discurso inteiro era para dizer que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Os católicos estão errados porque Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Ah, dia 25 de dezembro era coisa X, coisa Y. Tão radical é isso neles, que eles chegaram ao ponto de não considerar mais aquela questão de antes de Cristo e depois de Cristo. Para eles é antes da Era Comum, depois da Era Comum, né? No catolicismo, por outro lado, o que você tem? Você tem um calendário litúrgico. Então, todo ano, a vida do católico como um todo, que segue a missa, que segue o ano litúrgico, é uma vida, de certo modo, cristocêntrica. Porque todo o ano do católico ele vai girar em torno da figura de Cristo, da lembrança constante da vida de Cristo em seus diversos momentos. O Natal, o seu nascimento, a Quaresma, né, o jejum, a Semana Santa, o Pentecostes, o Corpus Christi. Então, o calendário litúrgico como um todo, o ano litúrgico, foi uma coisa que, assim, também me impactou bastante, porque todas as missas são diferentes, as formas como se celebra, né? Por exemplo, na Quaresma não tem glória, então um clima mais solene, na Páscoa um clima mais alegre, né? Então esses mínimos detalhes, que são grandes riquezas, a gente às vezes, hoje em dia já acostumado, a gente não percebe. Mas eu lembro que o impacto, a diferença, assim, foi gritante mesmo. E outra coisa também que me chamou muita atenção foi a própria questão da Semana Santa, né? Semana Santa que, na época que eu era protestante, fazia questão de viajar, de fazer alguma coisa que não fosse, por exemplo, meditar a paixão de Cristo, né? Ao passo que no catolicismo você é quase, entre aspas, que forçado a meditar a paixão de Cristo na Semana Santa, né? E eu lembro, pessoal, que a minha primeira Semana Santa não foi em 2014, ela foi em 2015, né? E foi uma coisa assim muito impactante para mim, a minha primeira Semana Santa. Porque nós chegamos lá na Quinta-feira Santa, eu vi o Lava Pés, né? E eu já sentia que toda aquela celebração era como se nós estivéssemos realizando aquilo de fato, né? Aliás, isso também foi um sentimento que me acompanhou, até mesmo na primeira vez que eu vi o padre consagrando pão e vinho, né? Porque a forma como se fazia era como se de fato se estivesse realizando aquilo naquela hora, né? Então era como se Jesus estivesse ali entregando o pão e o vinho. Era como se Jesus estivesse ali lavando o pé dos apóstolos, né? E aí logo em seguida o padre pegou a Eucaristia, levou pro horto, onde eu vi pela primeira vez, né, que pessoas se ficavam lá fazendo vigília, né, e meditando sobre esse período da paixão, né, do Horto das Oliveiras. E no outro dia, pessoal, que foi na Sexta-feira Santa, foi de fato o dia que mais me impressionou, né? Foi o dia assim que eu guardo assim, toda Sexta-feira Santa eu acho única, né?
Porque na Sexta-feira Santa, você entra na procissão, né, sem música, às 3 horas da tarde, né, que é justamente o horário em que Cristo morreu, né, e aí quando o padre entra, ele se deita no chão, né, logo após, encosta a cabeça no chão e todos da Assembleia se ajoelham ao mesmo tempo, né. Então ali é como se Cristo estivesse morrendo novamente na cruz e todos da Assembleia estivessem reverenciando ou lamentando, chorando a morte do seu Senhor, né? Como se isso estivesse acontecendo ali, naquele momento, né? Então eu lembro que, eu me arrepio até de lembrar disso, mas era como se eu estivesse lá, sabe? Você faz uma memória real daquilo. Não é uma data assim que passa direto, que você vai numa praia, curtir a praia, não. É uma data que você de fato lembra o passo a passo da paixão de Cristo. E assim você tem uma experiência cristocêntrica de fato, né? Outro ponto também da história da igreja que me deixou impressionado, que me impressionou, das primeiras impressões também que me impressionou bastante, foi a questão dos padres, né? Porque a princípio eu sempre pensava, nossa, a igreja impede o padre de casar, o padre sofre porque não casa, né? Mas a gente vai vendo depois, a gente vai entendendo o porquê das coisas. A gente vê que, por exemplo, o sacerdócio, ele é uma coisa simplesmente fantástica, de outro mundo. E você vê a dedicação dos padres no cumprimento da sua missão, né? Os padres que celebram a missa na pessoa de Cristo e são chamados a viver uma vida celibatária como a de Cristo, né? Você vê que, por exemplo, os padres jesuítas, que é o exemplo que eu mais gosto de usar, né? Homens que abdicaram, né, dos possíveis prazeres da carne para abraçarem a vida do celibato, abraçarem o sacerdócio, saíram do conforto da Europa, né, no século XVI, apesar de que a Europa estava vivendo muitas guerras, né, mas saíram do conforto das suas casas em direção ao Brasil para entrar no meio do mato, no meio da selva, para torcer para encontrar tribos, torcer para essas tribos não serem canibais e, acima de tudo, com muita oração, catequizar todos estes, né? Então, o que leva uma pessoa a fazer uma coisa dessa, né? O que leva uma pessoa a sair de tal modo da sua zona de conforto a ponto de entrar na selva fechada para converter um nativo? Esse é o espírito, né, católico, espírito universal. Porque a Igreja Católica quer dizer isso, Igreja universal. E esse é o espírito também do sacerdócio, né, enquanto pastor das ovelhas, né? Então, quanto mais eu meditava acerca, por exemplo, do papel dos padres, do papel dos sacerdotes, né, do próprio sacerdócio em si, a gente vai cada vez mais se apaixonando pela igreja. Ainda mais porque a gente vê a diversidade de carismas dentro da igreja. A gente vê, por exemplo, a questão dos monges, os padres, os freis, a diversidade de ordens, todas elas ordenadas para um fim, com uma cabeça, uma doutrina, sob uma autoridade, né? Mas todos devidamente ordenados. E é um ponto também que vale a pena mencionar, destacar aqui, que é justamente a questão do que a pessoa faz para ser padre, né? Não é todo mundo que vira padre. A gente vê, por exemplo, que na Igreja Católica você precisa estudar muito para virar padre. Você tem que estudar filosofia, tem que estudar teologia, tem que ser aprovado nas duas, né? Tem que compreender bem para que se possa abraçar o sacerdócio. Então, o sacerdote, acima de tudo, ele é uma pessoa que ele tem uma fé bem desenvolvida, inclusive teoricamente, né? A fé é dada por meio do dom do Espírito Santo, mas ele desenvolve isso muito por meio dos estudos e ele pode, desse modo, ter um arcabouço teológico, um arcabouço filosófico
para poder pastorear suas ovelhas, né? É uma coisa também que tem uma grande disparidade com o protestantismo, né? No caso do Testemunho de Jeová, eles são, inclusive, tem uma questão bem anti-intelectual, né? Onde você frequentar muitas universidades é algo mal visto, né? Já no catolicismo a gente vê, por exemplo, que todo bispo, todo cardeal tem que ser pelo menos doutor, né? Então nós vemos um amor ao conhecimento. Essa é a igreja que fundou as universidades, né? Então, já não bastasse, né? Toda essa rica história que a igreja tem, nós ainda vemos a contribuição que a igreja deu no mundo, para o conhecimento do mundo, né? A contribuição que vários padres deram em várias situações, né? Tivemos padres cientistas, Roger Bacon, que inventou o método científico. Tivemos padres compositores, como Vivaldi, por exemplo. Inclusive, vou trazer muitos cantos de Vivaldi traduzidos aqui no canal em breve, né? Tivemos padres que ajudaram o mundo como um todo, né? A humanidade inteira, em diversos aspectos. Padre José de Anchieta, que é um dos que se encaixam nesse exemplo, né? Patrono do Brasil, da educação brasileira, pode-se assim dizer, né? Então, também essa questão foi uma das que como é que eu posso dizer, me impressionou na igreja. Então, eu posso até dizer que o catolicismo, de certo modo, me ensinou a ser cristão, né? E a meditar também, diga-se de passagem. Um dos preconceitos que eu mais tinha na época que eu era protestante, né? Era justamente, os católicos só ficam debuiando o texto, de certo modo, falando essas orações prontas. Quando, na verdade, por exemplo, o terço é uma oração que ela é contemplativa. Então, ao mesmo tempo em que ela contém as orações perfeitas, que são as orações da tradição da igreja, o Ave Maria e o Pai Nosso, que é a mais perfeita das orações, ela é também uma oração pessoal, uma vez que você oferece as intenções, e uma oração contemplativa, uma vez que você contempla os mistérios. Então, ao invés da meditação budista que o pessoal aconselha por aí no mundo secular, você rezar o texto é uma forma de meditar. E eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, sobre a riqueza que se tem, até mesmo numa simples oração, né? Então, por exemplo, que momento do seu dia você para pensar na coroação de espinhos, né? O Rei dos Reis sendo coroado de espinhos pela maldade do homem, né? Então, só pelo texto é que você vai lá e nos dias certos você tem que contemplar aquele mistério, tem que pensar sobre ele pelo menos, né? E tudo isso, claro, graças à tradição da igreja. Então, eu fui pesquisando, né, fui me aprofundando sobre essa questão, sobre a própria história da igreja como um todo, o que é a tradição, como a Bíblia foi formada, né, esses conceitos dos protestantes, por exemplo, de, isso não está na Bíblia, né, a gente vai ver que para o catolicismo, na verdade, você tem a verdade revelada na Bíblia, mas a igreja ela é perene, né? Então, a própria Bíblia é um fruto da igreja, né? Junto com a tradição e com o magistério. Uma vez que Cristo, ele disse que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja, né? Para a visão protestante, no caso que eu tinha antes, era que, não, Deus deu a Bíblia e pronto. Vamos interpretar melhor a Bíblia, o que tem aqui, né? Inclusive, é outro ponto que eu queria destacar aqui, que na época que eu era protestante, se eles mesmos estudavam os erros que eles cometiam, né? Então, por exemplo, antigamente a gente tinha árvore de Natal, a gente descobriu depois que não pode. Então, antigamente se podia doar sangue, agora não pode, a gente descobriu que não pode, né? Lendo a Bíblia, nós descobrimos que não pode. Já para a Igreja Católica, não. Você vê que a mesma verdade que se falava no século V é a mesma verdade que se fala hoje. Inclusive, o credo que se reza na missa é o credo dos apóstolos dos primeiros séculos, né? E aí, outro ponto também que me ajudou bastante na minha conversão, particularmente, foi a própria iniciativa Condô, né? Eu não sei se vocês sabem, mas quando nós começamos o canal, eu não era batizado ainda, né? Então eu comecei o processo de tradução sem ser batizado ainda, né? Mas eu agradeço muito aos meus amigos, ao Matheus Tibúrcio, ao Jael, ao Disseu, né? Que me ajudaram bastante a conhecer sobre a história da igreja. A minha namorada também que me levou para a fé católica,
né? Mas eu creio que a maior graça que eu já tive, de todas as graças que eu já alcancei, foi a conversão, pelo menos ainda, de parte da minha família, né? Eu lembro, pessoal, que eu me batizei no ano de 2017, né? Eu me batizei em 2017, ano de Nossa Senhora de Fátima, centenário de Fátima, né? Eu abracei a fé católica no sábado de Aleluia. E eu lembro que eu mostrei um canto que eu tinha traduzido, que era o Credo Niceno-Constantinopolitano, para minha irmã, né? E ela tinha ido para a missa do meu batismo, né? E foi uma coisa assim que eu fiquei impressionado, que eu não esperava essa reação, que quando eu mostrei o credo, né, niceno legendado para ela, ela começou a chorar, né? E aí eu perguntei para ela por que ela estava chorando, né? O que foi, Letícia? Por que tá chorando? E ela disse: Arthur, é a mesma coisa que vocês falam na missa, né? É exatamente a mesma coisa que eu vi lá no dia do teu batismo, né? Tipo, esse credo que tá dizendo aqui que é do século V, né? Quarto, é a mesma coisa que estavam rezando na missa. Que coisa bonita, né? E aí quando foi com pouco tempo depois, a minha irmã decidiu também abraçar a fé católica, se batizou, né? Se batizou em 2018. E é uma coisa tão interessante que ela disse que o estopim, de certo modo, para a conversão dela foi um professor da universidade que falou sobre São Francisco. Ela foi pesquisar sobre São Francisco, né? Assim, como as coisas de Deus são, né? A gente acha que a gente tem que fazer alguma coisa assim. A gente tem, mas que a gente é uma peça determinante, mas nem sempre, né? A graça de Deus é tão boa que às vezes outras pessoas também ajudam nesse processo, né? E eu lembro também, pessoal, que assim que eu me converti, uma coisa que eu fazia muito era rezar especialmente para Nossa Senhora de Fátima, né? Nossa Senhora de Fátima foi a grande devoção mariana a qual eu me agarrei no início do meu processo de conversão. Eu lembro por várias vezes ter ido à missa, né, sozinho, na época eu ia só, na missa de 12 horas, e rezado pela conversão da minha família. E Deus já me presenteou com o batismo da minha irmã, que agora é uma católica devotíssima, se duvidar mais até que eu, né? A Letícia, de fato, é uma pessoa, assim, tem uma fé exemplar. E a volta, né, da minha mãe, também, que voltou a ir para a missa. A minha mãe, ela tinha ido ao protestantismo, mas Deus deu a graça, né, de fazer com que ela retornasse. De modo que também foi algo extremamente assim, inesperado, que minha mãe viajou para Portugal e dela me passou a ligação dizendo que simplesmente decidiu ir a Fátima e lá em Fátima se confessou, né? Então ela voltou para a fé católica. Foi assim, duas grandes graças que eu não consigo nem mensurar o tamanho dessas graças que Deus me concedeu, né? Então, meus caros, é isso, né? Peço para que todos vocês continuem rezando pela minha família, rezem pela Alessandra, minha namorada, rezem por mim, rezem pela minha família, em especial também pela parte da minha família que ainda falta se converter, meu irmão, por exemplo, né? Então, conto sempre com a oração de todos vocês, certo? Esse testemunho eu demorei muito para gravar, em especial porque sempre que eu tentava, né, eu acabava me emocionando bastante, então tinha que interromper a gravação, e aí tentava de novo, tinha que interromper de novo, mas finalmente deu certo. E eu considero também que esse testemunho é de vital importância, porque eu sei que tem pessoas em situação semelhante, né? Eu, inclusive, estava conversando com um rapaz, um jovem de Santa Catarina, que está nesse processo de conversão ao catolicismo também, e que também enfrenta, de certo modo, uma família testemunha de Jeová. A minha grande graça, foi o fato da minha família já estar sem religião quando eu me converti. E também Deus me deu a graça da conversão da minha família. Por isso eu entendo totalmente a situação dele. E eu peço também para que vocês incluam tanto ele quanto a sua família, o Lucas, em suas orações, certo? Então, essa foi a minha experiência. Agradeço demais todos vocês que assistiram até então, até esse momento do vídeo. E agradeço também por essa grande marca que nós alcançamos no nosso canal, de 50 mil inscritos, e que, claro, só tende a crescer cada vez mais.
Então, forte abraço a todos e até logo.